Imagine a cena: o motorista fecha o carro, a pessoa ao seu lado reclama, levanta a voz, solta um palavrão. A reação mais comum é responder imediatamente: "Você está exagerando. Para que falar dessa maneira?" Você já percebeu que algumas pessoas mudam completamente quando entram no carro? Pessoas calmas, educadas, pacientes, mas é só elas assumirem o volante e parece que outra personalidade aparece. O mais curioso é que o problema talvez não seja o trânsito, talvez o trânsito apenas revele algo que já estava acontecendo muito antes da chave girar na ignição. Quem nunca olhou para alguém dirigindo e pensou assim: meu Deus, parece outra pessoa? Talvez tenha sido seu marido, a sua esposa, um amigo, ou quem sabe até você mesmo. Fora do carro, é uma pessoa educada, paciente e respeitosa, mas no trânsito, qualquer fechada, uma buzina ou um motorista mais apressado parecem insuficientes para despertar irritação, raiva e impaciência. É uma mudança tão rápida que dá a impressão de que o carro liga não apenas o motor, mas uma versão completamente diferente daquela pessoa. E a pergunta é inevitável: o que realmente acontece quando alguém aparentemente tranquilo assume o volante? Talvez você ache que isso seja apenas uma impressão, um exagero de quem está no banco do passageiro. Mas os números contam outra história. Um levantamento divulgado este ano revelou que a Flórida, nos Estados Unidos, registrou um aumento de 200% nas mortes relacionadas à agressividade no trânsito. Em apenas um ano, os casos fatais triplicaram. Especialistas apontam que perseguições, ameaças e confrontos entre motoristas estão se tornando cada vez mais frequentes. Gente, isso é nos Estados Unidos, mas será que aqui no Brasil o número não é parecido? Bem provável que sim. Agora, o dado que mais chama a atenção é a pergunta que ele nos obriga a fazer: por que uma situação tão comum consegue despertar reações tão extremas? O que mais me chamou a atenção nessa história foi uma frase repetida por especialistas que estudam esse tipo de comportamento. Quase nenhuma dessas tragédias começa por causa do trânsito. Elas apenas aparecem no trânsito. Na maioria das vezes, elas começaram muito antes, no estresse acumulado, da ansiedade silenciosa, em frustrações do trabalho, preocupações com a família, dificuldades no casamento ou em emoções que foram sendo guardadas ao longo do dia. O carro não cria uma nova personalidade. Muitas vezes, ele apenas se torna o lugar onde tudo aquilo que estava reprimido finalmente encontra uma saída, um escape. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas parecem se transformar quando assumem o volante. E aí que muita gente comete um erro sem perceber. Quando alguém explode no trânsito, a nossa primeira reação costuma ser tentar corrigir o comportamento na mesma hora. A gente fala assim: calma, você está exagerando. Nossa, não precisa falar assim. Só que quando a emoção assume o volante, a razão vai para o banco de trás. E é por isso que discutir naquele instante quase nunca funciona. Ao contrário, porque a pessoa ela não está apenas reagindo ao motorista da frente. A pessoa está respondendo a um acúmulo de tensão que vem de muito antes. E quanto mais a gente tenta vencer a discussão, mais a gente alimenta o conflito. Talvez a pergunta mais importante não seja: como faço essa pessoa parar de reclamar? Talvez seja: o que ela realmente está sentindo neste momento? Essa simples mudança de olhar é um dos princípios da comunicação cooperativa. Antes de responder as palavras, esse tipo de comunicação procura entender a emoção por trás das palavras. E essa diferença pode transformar completamente a forma como lidamos com os conflitos dentro e fora do carro. Na prática, existe uma pergunta muito simples que pode evitar que um momento de tensão se transforme em uma discussão que dure horas. Antes de responder, pergunte para você mesmo: o que eu vou dizer agora vai aumentar a tensão ou vai ajudar a diminuir esse conflito? Parece uma pergunta pequena, mas ela muda completamente a direção do diálogo. Imagine a cena: o motorista fecha o carro, a pessoa ao seu lado reclama, levanta a voz, solta um palavrão. A reação mais comum é responder imediatamente: você está exagerando. Para que falar dessa maneira?
Só que essa frase costuma encontrar uma emoção que já está acelerada e, em vez de acalmar, ela aumenta a resistência. Agora, imagine uma outra resposta. Nossa, realmente foi uma barbeiragem que a pessoa fez. Percebe a diferença? Você apoiou a outra pessoa. Olha, isso não é concordar com a reação, você apenas mostrou que entendeu o que a outra pessoa sentiu. Reconhecer uma emoção não significa que você está aprovando um comportamento. Pelo contrário, é justamente esse reconhecimento, vamos dizer assim, esse apoio, que muitas vezes vai reduzir a necessidade até de começar uma briga, ou mesmo de começar uma confusão. Talvez a maior lição desta conversa seja essa: quase nenhum conflito começa no momento em que as palavras são ditas. Na maioria das vezes, ele já estava sendo construído em silêncio, muito antes de alguém perder a paciência. Por isso, entender o comportamento humano é tão importante quanto aprender a se comunicar. Quando a gente pratica a comunicação cooperativa, a gente cria mais respeito, mais empatia, mais diálogo, e aos poucos a gente constrói relacionamentos mais saudáveis e uma vida com mais equilíbrio, mais qualidade de vida. Se este vídeo fez você enxergar essa situação de um jeito diferente, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa reflexão. E eu quero saber também a sua opinião. Você já viveu uma situação parecida? O que costuma funcionar melhor para diminuir a tensão quando alguém perde a calma? Escreva nos comentários. A sua experiência pode ajudar outras pessoas a compreender que muitas vezes se comunicar melhor é o primeiro passo para viver melhor. Se esta conversa fez você enxergar algo que nunca tinha percebido antes, imagine o que pode acontecer quando você começar a observar as pessoas e a você mesmo com um novo olhar. Aqui no canal, toda semana, a gente vai descobrir juntos o que existe por trás das palavras, dos silêncios e dos comportamentos que moldam os nossos relacionamentos, a nossa carreira e a nossa qualidade de vida. Se você acredita que se comunicar melhor é uma forma de viver melhor, então se inscreva no nosso canal, Adriana de Castro, e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos sobre comunicação cooperativa, comportamento humano, inteligência emocional e relacionamentos. E eu quero deixar uma pergunta para você. A sua próxima conversa é importante. A sua palavra vai construir uma ponte ou um muro? Me responde aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau! Mais conexão, melhor comunicação. Junte-se a nós.